Bem-vindos a mais um episódio do Pele em Cena. Eu, Carolina Nastri. Eu, Maria Camoiço. Estamos com uma convidada muito especial, Camila Safransky, e hoje ela vai falar sobre o universo da enfermagem, as multifacetas que o enfermeiro pode ter. E então vamos com a gente, vamos descobrir esse mundo aí, porque nem eu sabia que a gente podia fazer tanta coisa. A Maria vai apresentar ela e depois ela vai começar a se apresentar. Bem-vinda, Cá. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco. A Camila é uma querida, é uma menina novíssima, que a gente não vai entrar nesses detalhes, não, né? Pelo amor de Deus. Bem mas ela é uma prodígia. Então, assim, em pouquíssimo tempo, ela se reinventou várias vezes, em vários segmentos, em vários momentos da vida dela, e ela conseguiu fazer da enfermagem uma arte, né? Porque ela foi em várias categorias, até na rádio você foi parar, né, Cá? Até na rádio. Até na rádio. Então, a gente trouxe ela para que as pessoas também, essa juventude que nem vocês, essas meninas novas, que tem essa pegada da tecnologia, a importância de fazer um curso superior, a importância de buscar conhecimento, de buscar parcerias corretas e de levantar várias vezes, né? Caiu, não deu certo, recomeçar. Então, acaba mostrar pra gente, assim, uma gama imensa de oportunidades, persistência, e hoje simplesmente ela é o máximo, ela tá brilhando onde ela passa, ela reinventa o tempo todo, ela dá aula pra gente o tempo todo. Então, vai ser um episódio fabuloso também. Então, muito obrigada, gente. Estou muito feliz com esse convite. É uma oportunidade muito incrível poder estar aqui e falar disso, né? É a primeira vez que eu vou falar um pouco da minha trajetória, né? E às vezes eu fico, meu Deus, eu passei por... Realmente eu fiz tudo isso, né, menina? Então, agradeço de coração a oportunidade, Carol e Maria. E é isso, assim, vamos começar do começo, né? Do começo, como que foi o começo? Você tem uma coisa você tem uma faculdade diferente aí, né? Que é muito engraçado. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, nossa, que top, que legal. Então, você começou com ela ou não? Mas vai aí, conta a sua história. Desde lá de Barbacena. Desde Barbacena, então. Pra quem não sabe, sou de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. Lá em Foz, eu comecei a graduação de saúde coletiva na UNILA, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Foi em 2012, 11, não lembro exatamente. E nessa época deu uma grande greve das federais, ficou 9 meses em greve. E nesse meio tempo eu voltei a estudar para fazer o vestibular e passei primeiro na Universidade Federal de Pelotas. Então eu fui morar no Rio Grande do Sul, fazer enfermagem em Pelotas. Então você saiu da saúde coletiva? Saí da saúde coletiva. E foi para enfermagem? E fui para enfermagem. Eu sempre... Pro Rio Grande do Sul. O que você faria em saúde coletiva? Desculpa, porque eu não tenho ideia. Saúde coletiva forma os epidemiologistas. Então, quem faz os estudos da epidemiologia mesmo, né? Lá na UNILA, em espanhol, como era da integração latino-americana, a gente tinha aula parte em espanhol, parte em português. Eu acho que o termo em espanhol é mais correto para quem se forma em saúde coletiva, que são os salubristas. Que legal. Então, você se forma muito voltado para essa parte epidemiológica da saúde pública, formação dos sistemas públicos de saúde. Então, era uma faculdade que eu gostava muito. Nossa, legal. Mas eu peguei a primeira turma, eu era da primeira turma dessa universidade. E a gente não tinha muitos professores, teve a greve, então eu aproveitei para voltar pro cursinho e quis fazer enfermagem, então fui para Pelotas, no Rio Grande do Sul, que eu sempre fui familiarizada também, porque meu pai é de lá, então fiz 2 anos de Federal de Pelotas. Lá foi onde eu tive o primeiro contato com feridas e foi onde começou a florescer em mim essa coisa de trabalhar com pele, com feridas, e foi onde eu também iniciei alguns estudos de iniciação científica. Então, eu estudei células MCF7 de câncer de mama com uma professora de histologia na época, foi a minha primeira IC. Você já gostava dessa pegada científica? Já gostava. E depois eu fui para estudos Foucaultianos, estudava filosofia dentro da faculdade de enfermagem. A louca. Mas com a professora Estê, meu Deus, eu sinto muita saudade. Nosso grupo de estudos era muito legal. A gente desenvolveu um estudo sobre a febre amarela
na época que a gente avaliava os discursos sobre a febre amarela, porque tinha aquela conversa de que é a revolta da vacina, as pessoas eram obrigadas. Então eu fui ler os diários oficiais da União da época de 1800 e bolinha para procurar qual que era a lei que foi outorgada que obrigava as pessoas a tomarem a vacina da febre amarela, enfim. Então foi um estudo documental. Dentro do grupo de pesquisa de filosofia. De filosofia, de estudo Foucaultiano. Eu adorava, eu estudava muito Michel Foucault. Às vezes eu fico, meu Deus, eu estudava Michel Foucault, hoje em dia eu não consigo mais olhar para isso. E então eu iniciei minha carreira ali de iniciação científica desde muito cedo, e o primeiro contato que eu tive com ferida, eu lembro como se fosse hoje, com a professora Taylor Seolin, na nossa aula prática de saúde pública, porque lá tinha isso, desde a primeira semana a gente já ia para campo, e tinha uma paciente que ela tinha conseguido um curativo via judicial, e a gente ia aplicar esse curativo nela. Era uma placa hidrocolóide, uma lesão venosa. Hidrocolóide. Naquela época, né? Sim, coisa de 10 anos atrás. Que legal. E eu lembro que eu fiquei assim, fiquei encantada por aquilo. Eu falei, nossa, um curativo, né, diferente, não era só gás e esparadrapo. E ali eu lembro que despertou esse meu interesse. E fui indo, precisei transferir essa faculdade da Federal de Pelotas para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que daí eu voltei a morar no Paraná, por isso que eu falei, a conversa de Barbacena é séria. Então eu saí de Foz, fui para Pelotas, de Pelotas eu fui para Cascavel. E lá foi onde eu me formei. E na UniOeste foi onde eu tive uma certa liberdade de desenvolver outras áreas dentro da formação em enfermagem, porque lá, além do bacharel, a gente também é licenciatura em enfermagem, né? E a licenciatura permitiu, por exemplo, a gente ter a nossa companhia de teatro, Salutare. Então não foi uma faculdade à parte? Não, eu fiz o curso de dramaturgia antes das faculdades. Eu fiz, acho que foi em 2010, tinha um grupo que a gente fazia um curso de dramaturgia dentro do SESC. Então eu fiz essa formação. Não foi uma faculdade, foi um curso. Não, foi um curso do SESC. Até perguntei pra ela assim, então você é atriz? Aí ela falou, não, peraí. Dramaturga. Legal. Eu sei escrever peças, né? E... falta você fazer isso, Carol. Então... faz um curso de dramaturgia. Não, vou fazer letras, gente. Eu quero fazer letras. Letras, mas pode ser. É que eu não sei, talvez, escrever novela. Isso. Imagina, a nova Manuel Carlos. Pra quem não sabe, a Carol Mastro faz nosso roteiro. Tudo é com ela, as pautas, tudo é ela que escreve. Eu gosto de escrever. E ganha muito bem pra isso. Não ri, Carol. Vamos voltar a ficar sério. É a Maria que me paga. Enfim, eu fiz o curso de dramaturgia antes foi em Foz do Iguaçu, quando eu morava em Foz ainda, com um grupo de pessoas muito legais também. Foi um momento meio disruptivo, assim, do final da minha adolescência. E eu pude aplicar isso na graduação. Então a gente abriu essa companhia e fez uma peça chamada Viver em Dor, que falava sobre saúde mental na adolescência. E já meio que você não sabia, mas você já estava na dor, na saúde, né? Totalmente. E eu falo que tem dois assuntos que sempre me perseguiram de certa maneira, que foi pediatria, infância e adolescência e saúde mental. Sempre, de alguma maneira, esse negócio meio que caiu no meu colo, assim. E a gente desenvolveu essa peça, era uma peça que falava sobre transtorno de borderline, transtorno de ansiedade, sobre automutilação na adolescência, que na época, o que estava em alta, não sei se vocês vão lembrar. Desculpa, eu tô ruinzinha hoje. Tudo bem, amiga, tome sua aguinha. Que tinha aquele problema da baleia azul. Não sei se vocês lembram, que eram várias etapas e tinha vários adolescentes caindo nesse bait. E a gente fez uma peça justamente no sentido de trazer os pais para conscientização desse movimento que a internet tem trazido dentro né? Naquele momento ela trazendo para a vida adolescente. Claro que tem. Ontem o Felca postou, né? Sobre... algumas questões. Sobre isso. Nossa, eu já sabia, mas eu fiquei... Pra quem não sabe, pode contar desse negócio do Felca, porque às vezes a gente começa a conversar as coisas aqui e fica entre a gente, aí o pessoal acaba falando assim, eu sou mãe de adolescente. Vocês têm que explicar as coisas. O que o Felca trouxe basicamente Quem é uma grande... Felca, o Felca é um youtuber
E da propaganda do Fel. é um influencer que eu admiro muito. Ele é um cara que tem uma pegada de humor, mas ele é extremamente inteligente. Ele é muito delicado também para trabalhar com alguns assuntos que são muito polêmicos. Então ele denunciou coisas das bets, né, recentemente. E ontem, antes de ontem, ele postou um vídeo sobre a adultização, né, que inclusive esse é o título do vídeo dele no YouTube, que talvez derrubem, enfim. Mas que ele fala sobre esse movimento que tem crescido muito de adultização da adolescência e os caminhos que isso pode levar, que os pais, né, dentro da internet. Isso, exatamente. Que os pais estão fazendo, o algoritmo está entregando, então como que ninguém está controlando isso? Então ele faz várias denúncias sobre isso, sobre a adultização, sexualização de crianças, né, até pedofilia infantil, pedofilia no caso, que é bem pesado, né, enfim. Mas vocês fizeram, então, um tempo atrás, você já trouxe esse assunto, né? Trouxe esse assunto nessa peça, Viver em Dor. Era uma peça em 3 atos, uma peça linda, bem pesada, bem densa, né? Eu lembro que quem conseguiu assistir ficou bem surpreso com o que a gente conseguiu fazer. Não tínhamos atores profissionais, eram todos colegas de turma, pessoas que a gente foi recrutando, que tinham um pouco de predileção ou que tinham desejo, a gente foi trabalhando. Eu trabalhei na direção da peça mesmo. E foi um sucesso. Então, a parte da arte sempre também esteve muito presente. Eu também toco violão, canto, meu noivo é músico. Então, esse é um negócio que eu acabo... Ah, você tem tempo de noivar ainda? Tô tendo que ter, né, gente? Senão não casa, né? Senão não casa. Com toda essa trajetória. Com tudo isso ainda, noivei. Mas, enfim, isso foi um negócio que sempre me perseguiu. E a parte da rádio entrou mais ou menos nessa época da peça, porque tinha uma rádio na faculdade que se chamava Pocket Show, que era com a Vika. Vika, inclusive, música, ela é uma musicista muito reconhecida hoje. Depois eu posso mostrar para vocês, procurem aí a Vika. Ela tinha esse Pocket Show e ela me convidava às vezes para fazer uns shorts, tipo, o que tá tendo aí de novidade? E daí eu acabei Mas na área da saúde, as novidades? Na área da saúde, isso, na área da enfermagem, da saúde e tal, por conta da peça de teatro, que era algo que a gente estava querendo propagandear. Era uma rádio que rolava dentro da faculdade, né? Ela era disseminada nos corredores e tudo mais, na cantina. E daí eu comecei participando aos pouquinhos dessa rádio, fazendo pequenas participações, até que acabou a rádio, porque parou de ter a transmissão dentro da faculdade, mas também tive essa passagem. E no meio disso tudo eu também fazia iniciação científica voltada para o desenvolvimento de correlatos e coberturas para feridas. Nossa, você já estava envolvida com isso dentro da graduação. Dentro da graduação. A minha iniciação científica com professor doutor Tarcísio Lordani e minha colega Bruna Carla, a gente desenvolvia uma cobertura com fitoterápico para tratamento de lesão diabética em ratos diabéticos. A gente fez um ensaio... Qual fitoterápico? Ou era um específico? Era o do jambolão. O jambolão é uma planta que ela tem ação hipoglicemiante via oral. Então a gente queria ver se via tópica ela tinha algum tipo de ação anti-inflamatória ou que reduzia a ação da glicemia no processo de cicatrização de ratos diabéticos. Então a gente induzia diabetes nos ratinhos, tratava eles. E deu o resultado? E daí no final a gente teve um resultado, porque foi quase um estudo piloto, a gente não teve um N muito grande de animais, mas no final a gente teve um bom resultado, sim, de ação anti-inflamatória e de contração, né, da lesão. Que legal. Isso foi posteriormente para o mestrado da Bruna e foi por causa disso que eu iniciei meu processo de doutoramento direto aqui na Faculdade de Medicina da USP. É que você veio para São Paulo. Aí que eu vim para São Paulo. Que legal. Só que no meio disso... Tem mais coisa ainda. O que você aprontou? Até eu chegar em São Paulo... O que você aprontou até isso? Até chegar em São Paulo foi um caminho longo, porque teve a pandemia. Eu me formei logo... Eu me formei em dezembro de 2019. Vixe. Em 2020 iniciou a pandemia. Aí foi aí que... Parou tudo. Barato ficou louco na minha vida. De todo mundo, né? De todo mundo. Mas você vê essa sua veia cientista aí, dessa parte da ciência, de pesquisar, que hoje tem a ver também com o que você faz na indústria, que você vai falar depois, tá dentro de você. É você, né? Essa pessoa e também é mais uma Camila.
E é muito engraçado como, às vezes, né, eu lembro da faculdade, eu sempre conto isso, né, que uma professora minha, eu queria fazer pediatria, graças a Deus que eu não fiz, porque hoje eu vejo uma criança, eu choro, né, qualquer coisa. E falo, ó, você não vai escolher o que você quer pra vida, a vida vai te escolher. E, na verdade, a vida foi te escolhendo dentro já da sua graduação, já foi te encaminhando, sim, você foi se descobrindo lá dentro, e hoje você tá, né, no caminho, o seu trabalho é na indústria com feridas, enfim, mas você já foi sendo encaminhada, né? É muito engraçado como as coisas acontecem. É o famoso, com o caminhar da carroça, as abóboras vão se acomodando, né? As coisas vão achando seu lugar. Foi muito isso. Durante a graduação, eu sempre falo assim, e isso é uma dica para quem tá na graduação, cara, aproveitem tudo que a universidade tem para te oferecer. Se tiver iniciação científica, faça iniciação científica. Se tiver extensão, faça cursos de extensão. Eu fui extensionista em 2 projetos. Um deles eu tenho muito orgulho, que é o Esteja Prevenido. Ele funciona até hoje. Fui fundadora junto com mais uma galera lá. Ele é um projeto de extensão que trabalha com infecções sexualmente transmissíveis. Então é IST, Esteja Prevenido. Ah, que legal. E ele é um projeto que foi fundado e tá até hoje. Eu vejo o post deles no Instagram e eu fico, cara, que orgulho, esse negócio ainda funciona, ainda tá rolando. A gente fazia coleta de teste rápido 2 vezes por ano na universidade. Nossa. Né? Então era muito legal. Ela é muito legal, é um projeto que ainda rola, que né? Bacana. E o outro projeto de extensão que eu fiz foi o projeto Rondon, que é um projeto antiguíssimo. Na minha época de faculdade já tinha. Eu fiz o Rondon, fui parar no meio do Pantanal. Meu Deus. Fiquei 15 dias no Pantanal, sob tutela do Exército Brasileiro na época, né? A gente ficava alocado junto com o Exército de Campo Grande. E daí a gente ia pro interior, eu fiz, o meu centro de ação foi em 2 Irmãos do Buriti, no Mato Grosso do Sul. Uhum. E lá eu também aprendi muita coisa, aprendi coisa assim, de como é você trabalhar, como é você estar com pessoas que muitas vezes não têm acesso a absolutamente nada. Comunidades indígenas também a gente trabalhou, então foi algo que me engrandeceu muito. Por isso que eu sempre falo, para quem tá na graduação, aproveita tudo que a universidade pode. O problema é que nem todo mundo sabe que tem todas essas coisas. Eu mesmo, quando eu tava na faculdade, eu não sabia que existia tudo isso dentro da faculdade, que, né, porque ninguém nem te fala. Exato. Então é bom, ouviu falar, vai atrás dos seus professores e pergunta. Eu sempre quis fazer o projeto Rondon, já tinha isso lá em Barbacena na minha época também, só que eu trabalhava. Né? Eu sempre trabalhei, então assim, eu estudava, o meu curso era oferecido diurno, mas eu consegui fazer ele inteiro noturno, porque eu trabalhava durante o dia, então eu já ia me reinventando lá. Então tem coisas também que a gente não consegue aproveitar, né? Sim. Eu não consegui fazer. Eu preciso ressaltar que eu tinha uma condição muito privilegiada que eu não precisava trabalhar. O que eu fazia era ganhar bolsa de iniciação científica e extensão. Não sei se é diurno ainda, mas era diurno antigamente. O meu era integral, era de manhã e de tarde, e às vezes a gente tinha que, como a parte da licenciatura o nosso estágio da licenciatura era dar aula, literalmente, a gente tinha um período que a gente dava aula à noite. Então, eu tinha dias que eu ia pra faculdade às 7 da manhã e saía às 11 da noite. 11 da noite. O meu era integral também, mas eu não podia fazer. Eu fazia quando eu consegui. Virei noturno. Eu fiz ele ficar noturno na minha época. E eu fiz a faculdade inteira, quase no tempo certo, só à noite, que eu fui. Mas que interessante. Então você foi pro Projeto Rondon também. Fui pro Projeto Rondon. E o Projeto Rondon, pra mim, assim, foi a experiência mais engrandecedora da universidade, assim, que a universidade pôde me proporcionar, porque eu não sei se na minha prática eu iria conseguir viver aquilo em algum momento da minha vida. Eu acho que depois que você tá trabalhando é muito difícil você encontrar tempo para fazer tudo isso, né? É muito difícil. Não, e é por isso que eu digo, quem tá na graduação tem que aproveitar. Tem que aproveitar o que a graduação permite, né? Eu não trabalhava na época, mas eu era bolsista, né, de IC, e a bolsa da extensão do Esteja Prevenido a gente dividia em 7. Então era uma ou 2 bolsas, eu não lembro exatamente, a gente dividia entre todos, para todo mundo ganhar uma graninha. Que bacana. E era com esse dinheirinho ali que a gente se virava, né? Não sei como, mas a gente se virava. É que era mais barato viver antigamente, né? Então... Era mais barato, a gente tinha menos demanda também. Eu acho que a gente também encarava as coisas, a gente não tinha menos... Os problemas a gente sempre
sempre teve. A gente não dava, talvez. A gente não tinha tempo. Mais jovem, a gente não dá muito. A gente não tinha tempo de ter muito problema. Jovem, gente. Eu não sei como é que eu viajava. Eu lembro que eu ia pra congresso e às vezes eu falo com meus amigos, eu falo, menina, como que a gente conseguiu? Hoje em dia a gente não consegue ali, ó, descer aqui no Guarujá, não consegue. Exatamente. Falei, esses dias eu tava falando com uma amiga, né? Virar adulto não é fácil, né, gente? Tem tanta coisa pra fazer. Nem me fale. Agora eu tô com obra, apartamento. Depois em filhos. Eu falo que agora eu tô o pai do Cris, eu tô o Júlio, eu tenho vários empregos. É a vida do enfermeiro, né, minha filha? A gente vai virando um polvo, né? Um monte de tentáculo que você vai equilibrando. E vai dando conta, o pior é isso. Mas aí você veio para São Paulo, na faculdade de medicina. Vim para São Paulo. Antes de eu vir para São Paulo, eu trabalhei 2 anos, né, no interior do Paraná, em Corbélia. Eu morava em Cascavel, eu trabalhava em Corbélia, então eu trabalhei na atenção primária à saúde, que foi quando veio a pandemia. Eu comecei trabalhando num distrito, né, na zona rural de um distrito de Corbélia. Essa experiência é legal também. Eu fui enfermeira de 2... não é 2 irmãos, meu Deus. Ouro Verde do Piquiri, perdão. Ouro Verde do Piquiri. Ouro Verde do Piquiri foi onde nasceu meu bisavô. Fui descobrir isso lá. Ai, que louco. Nasceu não. A família da minha avó morava lá, tinha cafezal. Enfim, fui descobrindo coisas da coincidência louca da vida, né? E então eu trabalhei nesse distrito, acho que na época tinha 2.000 habitantes, alguma coisa assim. Perdão se eu tô errando, gente. Mas era pequenininho. Era bem pequenininho. Tinha o posto de saúde, a escola, a igreja, a praça. Era isso. Então, acabava que tudo referenciava para o posto, né? Então, urgência, emergência, posto. Criança nascendo, posto. Puericultura, posto. E então, isso foi me dando bastante know-how para algumas coisas, para balizar, para gerenciar também. Então, foi ali que eu iniciei um pouco essa coisa também de fazer o matriciamento, né, das feridas. Então, eu comecei atendendo as lesões desse distrito e isso foi me levando para a secretária de saúde na época, falou assim, você tem vontade de fazer isso? Vamos montar então um ambulatório, né? E nesse meio tempo veio a pandemia, né, em março. E eu lembro como se fosse agora. Eu era PJ, né, era contratada pela prefeitura, eu não era concursada. Eu lembro que a minha secretária falou assim, bom, deflagrou a pandemia, eu vou te realocar para um hospital de campanha que a gente vai montar, quer você queira ou não. Não né? tem O seu contrato permite que eu faça isso. Então você tá saindo do posto para esse hospital de campanha. Na época eu fiquei tão doida da cabeça. Recém-formada. Covid. Eu quero. E daí eu fiquei assim, eu vou morrer. Eu vou fazer... A primeira coisa que eu fiz quando eu saí do município com aquela notícia foi ir pro banco e falar, quero fazer um seguro de vida. Porque eu vou morrer de Covid. Eu vou morrer de Covid, eu tinha certeza que eu ia morrer de Covid. Olha só. Fiz o meu seguro de vida. Falei, se tudo der errado, pelo menos o meu irmão vai conseguir garantir a faculdade dele. Porque eu tenho um irmão 6 anos mais novo que eu. E daí veio a pandemia. Aí eu costumo falar que a pandemia, pra mim, foi o plano Kubitschek de experiência na enfermagem. 50 anos de experiência em 8 meses. Em 8 meses. Porque a gente montou o hospital de campanha, eu ajudei a montar o hospital de campanha, coisa de escolher onde ia tomada, onde ia régua de gás. Nossa, que legal. A gente montou, eu acho que eram... Ela montou um hospital. 34 tempo. Montei um hospital, menina. E aí parece assim, tem 20 anos de enfermagem. Não, eu entendi, você tem 15. No final, você menos não, eu tenho menos, eu me formei em 2019. No final você vai falar 19, verdade. Você entrou em 5 anos. 5 anos. Na verdade, sua vida toda foi o plano Kubitschek. Não foi a pandemia. No final, a gente vai colocar sua data de nascimento embaixo. Bota minha data de nascimento. Não bota não, menina, pelo amor de Deus. Quando eu fui contratada recentemente pela empresa que eu tô trabalhando agora, a pessoa da RH falou assim, nossa, você tem uma carreira meteórica, né? Tanto é que é difícil explicar da feridas. É difícil explicar isso, porque realmente eu passei por muita coisa em pouco tempo, e às vezes as pessoas ficam desconfiadas quando olham o meu currículo. Verdade, porque se a gente fizer a conta aqui, são 6 anos. 6 anos, gente. E nessa época da pandemia... Ninguém fez isso. Tem gente que não fez isso em 40 anos de profissão, por exemplo. Exatamente. Eu não sei como, assim, gente. De verdade, eu fico, meu Deus. É que as coisas foram acontecendo, na verdade, você foi aceitando, né? Você foi, experiências. Eu acho que isso é muito legal também da gente, como profissional, quando a gente se permite aceitar as coisas, porque você vivencia coisas diferentes. Eu falo isso, que eu sou muito de, tipo, aparecer um negócio, tá
bom, aceito. Mas você aceita tudo? Eu falei, porque a gente tem que viver as experiências. Isso é uma característica do enfermeiro. O enfermeiro não tem medo de, tipo, agora eu tenho que assumir essa responsabilidade. Botaram mais uma coisa pra mim, vamos estudar, vamos desenvolver o protocolo e vamos fazer, né? E a gente faz. E a gente faz. Então, a época da pandemia me trouxe muito isso, assim, de eu ter que me desenvolver, porque nessa cidade tinha um único hospital privado, não tinha um hospital público. Então, a gente teve que montar toda uma equipe. Eu tive que gerenciar a escala desses profissionais, que era um negócio maluco, porque era tudo PJ. Então, eu não tinha garantia de que o enfermeiro viria ou não assumir o plantão. Muitas vezes, e eu era plantonista também, então muitas vezes eu virei plantão porque o enfermeiro não veio. Ou virei plantão porque a gente, de repente, tinha 10 pessoas internadas, daqui a pouco tinha 30, e eu tinha que ficar porque um enfermeiro só não dava conta. Então, muita coisa foi acontecendo. A parte de urgência e emergência, eu também acabei me envolvendo por conta da pandemia, mas também porque nesse município tinha um posto, um pronto atendimento médico, que funcionava 24 horas, então eu dava plantão lá, porque afinal de contas precisava uma hora extra e tal. Enfim, então eu trabalhei muito durante a pandemia, durante um período. Aí teve uma colega que entrou de férias na epidemiologia na época da pandemia, tinha que coletar os swabs e mandar para a 10ª regional. Então eu assumia as férias, durante as férias dessa pessoa, a parte da epidemia do município, tinha que liberar boletim todo dia. Daí você já tinha uma experiência, porque você já tinha começado a faculdade lá. De epidemia. Exatamente, isso me ajudou bastante. Nossa. As coisas vão se amarrando, né? E daí, no meio disso tudo, conforme a pandemia foi dando uma certa trégua ali, ainda em 2020, mesmo antes da época da vacinação, a secretária de saúde na época me propôs de gerenciar unidades básicas de saúde, porque daí eu não estava mais assumindo tanto o plantão, estava mais na parte de gestão do hospital, e daí eu comecei a gerenciar as unidades. Deixa eu te fazer uma pergunta, você não teve tempo de pegar Covid, né? Não tive, menina. Depois eu vou te contar quando eu fui pegar Covid, tá? Porque não foi durante a pandemia. Não teve tempo. Eu tinha tomado vacina já quando fui pegar Covid. Eu também, foi tipo isso. Eu não peguei no hospital, peguei depois de pegar... Cara, eu não adoeci um fio de cabelo durante a pandemia. Não sei se é porque o meu corpo falava assim, não, você não pode ficar doente não, porque você tem muita coisa pra fazer. Não tinha tempo, E daí, assumi a gerência de 2 unidades básicas, aí foi nesse interim que eu fui montando o ambulatório de feridas e estruturando. Esse ambulatório de feridas está até hoje. Durante a pandemia? Durante a pandemia. Porque, na verdade, essas coisas de feridas na pandemia ficaram meio que... Tudo. Meio parado, né? Tipo, ninguém ia montar um ambulatório de feridas. Não, ninguém. Mas aí Mas aconteceu, olha que aconteceu, foi acontecendo. E eu lembro que foi em dezembro de 2020 que eu comecei, de fato, ter uma agenda de pacientes de feridas, além de cuidar do ambulatório, além de gerenciar a unidade. Eu sei que eu fui acumulando função, assim. Foi ficando rica também, né, amiga? Não, amiga, que dera ter ficado rica. Vai. PJ, ganhava por hora. Acumulando funções. Foi acumulando a riqueza foi de experiência e sabedoria. Na minha cabeça. Veio bastante. E daí nisso fui montando um ambulatório, aí eu fui pedindo aos poucos para ir largando alguns pratos, porque estava ficando complicado. E daí, esse ambulatório de feridas eu também tenho muito orgulho. Eu lembro dos meus pacientes todos, nome e sobrenome, até hoje. Tá lá, funcionando em Corbélia, né? Tem uma grande amiga minha, com a cidade, né? continuou cuidando. Fez a Marana, vou falar o nome dela, Marana. Marana começou como enfermeira no hospital de campanha, e daí a gente foi trabalhando juntas, ficamos muito próximas. Quando eu saí de Corbélia para vir para São Paulo, foi passado o bastão para ela do ambulatório, ela veio e fez o curso de estomaterapia aqui no Einstein, e hoje ela que toca lá, e a gente troca figurinha às vezes, conversa, então ficou como uma missão mesmo. Mas você vê, nada é por acaso, você foi parar numa cidade que já era dos seus antepassados, sim, né? Foi meteórico, montou um serviço, né? E voltou para fazer mais coisas aqui para nós, conosco, né? Exato. E daí que eu vim parar em São Paulo, porque no final de 2021, ixi, meu Deus, agora minha cabeça não funciona direito. Eu voltei com a coisa de tentar o doutoramento direto aqui na Faculdade de Medicina da USP. Na época eu tinha uma orientadora. Mas você veio fazer o que mesmo aqui? Doutorado. Doutorado, hein? Em ciências, no departamento de cirurgia geral, lá na Faculdade de Medicina da USP, no LIM.
Não, mas tudo 26, bem, mas doutorado em 26. ciência. É porque não era Isso. ligado à enfermagem, né? Não, não era doutorado. ligado à enfermagem, era É. ligado a feridas, porque eu ia estudar microbiota de lesões vasculogênicas sob a ação de um fitoterápico, que era legal. que é uma patente dessa minha E daí ex-orientadora. você não passou pelo mestrado, você foi direto para doutorado. Ah, que legal. Isso. E você passou no doutorado? Então, Então, pula essa parte, não precisa falar. pula essa parte, parte. corta. Corta. No meio do Produção. caminho, eu fiz mais 55 coisas e aí eu Não, o que acontece é que eu tive que interromper mesmo essa pesquisa. Eu vim por causa dela, eu comecei durante o ano de 2022 inteiro, eu vinha uma vez por mês a São Paulo para ir desenvolvendo essa pesquisa. Até que chegou um momento que falei, putz, não tá dando mais financeiramente pra eu ficar na ponte aérea, porque eu era PJ, então eu não trabalhava, eu não recebia. E São Paulo, o custo de vida é altíssimo. E daí foi quando eu comecei a procurar um emprego aqui pra eu poder me mudar e continuar o doutorado. Aí eu consegui vir pra cá em março. Cheguei 1º de março de 2023 em São Paulo. Eu, meus gatos e um sonho. Vários sonhos. Vários sonhos e... Você trouxe o gato mesmo? Trouxe 2 gatos, menina. 2 gatos, 15 quilos cada um. São gigantes. Maine Coons. Estão comigo até hoje. Olha só. E daí eu vim por conta desse doutorado. Aí eu consegui um emprego no hospital privado aqui em São Paulo, na área de pediatria. Aí eu saí da atenção primária, fui para secundária, fui para dentro do hospital, fui para dentro do hospital privado. Eu nunca tinha trabalhado com sistema privado. Para mim foi um rompante também. E para todo enfermeiro que sai do público e vai pro privado sim, verdade. Foi um rompante, assim, na minha vida. Sei bem. E na época em Cascavel também, quando eu morava lá, eu atendia home care, algumas feridas. Eu tinha também um atendimento particular, tinha parceria com alguns médicos, cirurgiões plásticos, que a gente trabalhava em conjunto. Então, eu fiz de um tudo mesmo, né? Dá pra Antes de ver. vir Mas pra eu São fiz quase tudo nessa vida, em matéria. Deixa a vida me levar. Parece meu filho de Me dá- 5 anos que fala assim, nossa, nessa minha vida, eu não sei que eu nunca... Às vezes ele fala alguma coisa assim, ai, tanta coisa na minha vida. Você só tem 5 anos, criatura. É tipo você. Minha vida é de 5 anos. Meus 5 anos de formação. Gente. Aí vim pra cá, daí trabalhei nesse serviço privado, onde eu ficava alocada na unidade de internação pediátrica. A pediatria voltou pra você. Aí voltou a menina pediatria. De repente lá eu cuidando dos bebês, das crianças. E isso é uma coisa que eu também, quando eu falo sobre a carreira de enfermagem, quando eu falo com alunos, com pessoas que estão na graduação, ou até pessoas que às vezes não se encontraram ainda, cara, o que a vida te trouxer de oportunidade dentro da sua formação, agarre ela. Se você vê que realmente não é aquilo, tenha coragem para mudar e fazer outra coisa. Quando chegou a oportunidade de eu ter esse emprego, eu falei, cara, é esse emprego que vai me sustentar em São Paulo. É isso que eu vou ter que fazer. Por um momento. Então eu vou, né? Assumi isso, voltei a dar plantão, saí totalmente dos cargos de gestão que eu já estava, né, acostumada, trabalhando só com feridas. Voltei para trabalhar em plantão, então tive que estudar muito para entender de novo, relembrar coisas de saúde da criança, porque a experiência que eu tinha com criança era puericultura, né, que eu fazia na atenção primária. O que é isso aí? É de abelha? A puericultura é o atendimento que a gente faz para os bebês na atenção primária, o acompanhamento do primeiro mês de vida, né, desde o nascimento até o 12º mês, 11 meses, 29 dias, né, que a gente acompanha. As vacinas, a gente faz todos o exame físico pediátrico, né, que é um negócio que eu brigava muito no hospital que eu trabalhei aqui, porque eu sou a maluca do exame físico, né, e para mim exame físico tem que ser descrito ipsis literis o que você viu do fio de cabelo ao dedinho do pé. E nesse hospital até a gente implementou o sistema SOAP de evolução, né, subjetivo, objetivação e plano, para a descrição do exame físico, o que você avaliou, o que você enxergou, quais foram suas ações e qual que é o plano para essa criança dentro das próximas 24 horas. Então, isso é um negócio que... A sua puericultura da atenção primária te possibilitou também fazer isso, né? Exatamente. Então, a gente consegue ir agregando tudo. E a gente não nasce somando, pronto, né? A gente não nasce rico, não nasce bonito. Sim, a gente vai reconstruindo. Tudo a gente vai... Porque todo mundo que tá sentando aí no banco da celebridade aí, as histórias, né, Cá? Porque assim, todo mundo
isso que a gente quer mostrar muito assim, para as pessoas que estão nos assistindo, que às vezes a pessoa está lá sofrendo, ou querendo, não está dando certo. As coisas não nascem prontas, isso é um fato. Todas as coisas são construídas. E tudo que vai acontecendo, ela vai interligando. Né? Que nem, em cada momento, tudo aquilo que você começou, que você fez desde Pelotas, antes de Pelotas, você viu que tudo vai se encaixando para fazer chegar onde você está hoje. Exato. E exemplo desse sistema, desse método SWAP de evolução, eu aprendi isso na minha graduação com o meu professor que arregaçava a gente no exame físico, eu quase matava nós para escrever aquilo, era uma dificuldade, aquelas descrição desse tamanho na evolução. E que você pensava assim, gente, não vou usar isso nunca. Jamais, a enfermeira escreve lá, como que é? Lote, bag. O Lúcio eu não vou falar. Eu tenho que olhar o couro cabeludo até o dedo do pé. Porque se o problema é na barriga. Na barriga, por que eu vou fazer isso? Não. No meio do caminho você encontra outra coisa. Mas você sabe muito que engraçado nas minhas consultas, que eu sou dermato, né? Enfermeira, especialista em dermato. Eu faço exame físico em todas as avaliações. Não, e isso fica encalacrado na gente, porque você vai fazer, você não consegue não fazer. Olhar outras coisas, né? Até em filho. Parece uma coisa, eu vou lá e começo a olhar. A gente olha tudo, né? Exato. É da gente, né? Então, e foi uma coisa que a graduação me trouxe, foi um professor esplêndido que me trouxe isso. E eu acabei levando para dentro da minha puericultura, e da minha puericultura levou para dentro desse setor de internação pediátrica. Então, eu sempre tive esse crivo, não é porque eu sou chata, foi porque me ensinaram assim. E eu sempre... Mas você é chata, amiga? Amiga, um pouquinho. Mas precisa, né? Precisa. Porque quando a gente também fica relaxada, não dá pra ser relaxada. Não dá. Não, eu sou chata, eu sou criteriosa, eu sou insuportável. Tem gente que fala assim, não é nariz empinado, gente, eu quero o melhor pro meu paciente. Claro. Então eu vou virar de ponta cabeça a criança. Se eu achar que tem alguma coisa que eu não concordo, eu vou conversar com você, eu vou debater, eu vou discutir. Quando você faz isso, às vezes você vê o que o outro profissional, talvez de outra área, também não tenha visto. Sim. Porque ele foi lá para avaliar sei lá o quê, e aí ele avaliou aquilo, ele deixou passar, porque não era o que ele teria que ver mesmo, aí vem você, como uma enfermeira que tem uma visão mais, né, eu vou olhar tudo mais abrangente, aí você fala, peraí, tem isso tal aqui, coisa, né? De repente, olha esse negócio aqui. De repente, isso aqui... E ninguém é uma ferida, né, gente? No nosso caso, né? Ninguém é uma ferida. Você não vai ver falando até de tudo, né? Dela dentro da pediatria, por exemplo. Sei lá, vem o médico avaliar uma coisa porque ele veio avaliar aquilo da criança, né? Mas você é enfermeira, você tá o tempo inteiro com o paciente. Não, ou, por exemplo... se você tem uma visão global dele, às vezes você fala assim, mas veja, se ele tá apresentando isso daqui. Nossa, mas isso daqui, se ele tá apresentando isso com o que eu vi aqui, então, olha quanta coisa. E se a gente deixa passar, e aí? Não, e quantas vezes criança, né, o maior número de internações, né, pediátricas é por bronquiolite, né? E quantas vezes a gente internou crianças, às vezes, com uma queixa X lá, sei lá, uma picada de inseto que virou uma celulite. Mas aí você ia fazer uma ausculta, a criança tava sibilando. Aí você falava assim, você viu que a criança tá sibilando? Lá você ia ver, tava um VSR positivo, a criança internou por uma coisa. E às vezes, por conta desse exame físico, você encontra outros problemas que... Então, eu costumo dizer assim, cara, sejam curiosos... Tem que ser curioso, porque se você não for atrás, não tiver esse interesse de entender o que é uma ausculta, quais tipos de ausculta tem, às vezes você não vai saber identificar essas coisas. E é isso que separa, eu costumo falar, das meninas das mulheres. Porque tem gente que aprende o basicão e se acomoda muito naquilo do tipo, não, eu aprendi assim, é desse jeito mesmo. Exatamente. E eu sempre fiquei, eu queria muito saber, assim, a fundo, exatamente o que é aquilo, da onde vem, por quê, eu quero entender a fisiologia Então, isso é algo que eu tento trazer, assim, para quando conversam comigo sobre carreira, sobre formação. Acho que a maior virtude do enfermeiro é ser curioso e corajoso. Então, vai atrás, sabe? Procura. Se você não sabe o que é aquilo, porque eu tenho pavor de alguém me perguntar uma coisa e eu não saber aquilo. Se eu não sei, eu vou destrinchar até eu entender. Então... É o que eu falava também, eu falava muito para os meus colaboradores. Eu sempre fui muito curiosa. Tanto que assim, tem alguma pergunta?
Aí já olhavam pra mim. Eu sempre tenho, né? Eu sempre tenho, em qualquer lugar, na escola, sempre tenho. Então, você ser curioso também te leva pra vários lugares. Olha as possibilidades que a vida foi te levando. Talvez se você não fosse curiosa, talvez se você não... Você tava paradinha lá em algum pedacinho do interior. Nada contra o interior, não é isso, né? Mas você tava lá no pedacinho, você não tinha feito essa... Eu tava contente dentro da minha limitação. Exatamente. Em 5 anos você... e hoje você tá na indústria. E às vezes estaria reclamando da vida, né? Que a vida é difícil, não tem oportunidades. Eu acho que isso que vocês duas estão falando tem a ver com cuidar, né? O enfermeiro cuida. Né? E você não cuida de um pé, você não cuida de um... de tudo. Você cuida, você olha, né? Então, acho que a coragem e a curiosidade é o cuidar. A gente nasceu, a gente justifica a nossa profissão, a gente ser enfermeiro, porque a gente cuida. Exato. E se a gente não cuida, a gente não faz sentido. E o cuidar tá nisso, eu quero entender para te ajudar, eu quero entender para poder oferecer o melhor cuidado, né? Eu lembro que um dos primeiros plantões que eu peguei na pediatria, as meninas passando o plantão falaram assim, fulano de tal, não sei o que lá, tá pendente a palivizumab. Por que ele tá pendente? O que é palivizumab? Não sei. Cheguei em casa, primeira coisa. O que é palivizumab? O que é isso? E agora pro celular? Fui entender. Porque não podia pegar o celular. Podia, né? Mas quando eu saí do plantão, eu lembro que eu anotei assim. Eu falei, meu, o que será que é isso? Ô, Ká, agora como é que você chegou na indústria, né? Eu até ia fazer Quando você falou que você foi pro hospital, tem a hierarquia, que é um outro mundo, né? Que é uma outra coisa que talvez você nem estava acostumada, mas você passou umas experiências interessantes, diferentes, e isso te abriu porta para a indústria. Foi assim, com a indústria, eu tinha participado de um evento da Sobenf em 22, antes de eu vir morar em São Paulo, que eu pude palestrar sobre alguns assuntos que na época eu estava trabalhando, que era microbiota, e daí algumas pessoas da indústria já falaram, opa, vamos ver aqui, manter um contato, pegaram o meu número. Em novembro de 23, que eu já estava em São Paulo, eu fui convidada para participar de um pequeno evento, né, como ouvinte lá para ver por essa indústria. Então, eu participei do evento, fiquei um pouco mais próxima. E na feira hospitalar que teve em 2024, foi quando eu conheci Maria Camoiço. A gente participou como especialistas, né, na época, para falar da ferramenta Timers. Foi uma experiência muito interessante. Foi muito interessante. E foi aí que eu realmente me conectei com a indústria, porque eu tinha já esse veio da pesquisa, essa parte de desenvolvimento de protocolos. Então, essa indústria eu me ofereci, a gente foi conversando para desenvolver um estudo, um artigo sobre a experiência do Timers e também sobre o cuidado da pele pediátrica, trazendo à tona o uso ou não uso de removedor de adesivos e de película protetora, porque na época que eu estava no hospital, eu comecei a me aprofundar em pele pediátrica, porque como eu trabalhava na pediatria, eu recebia as lesões também em crianças e eu via que o comportamento da lesão era diferente do comportamento de uma lesão crônica em um idoso. Então eu fui entender fisiologia da pele pediátrica, eu fui entender... E detalhe, tudo isso sem ser especialista. Eu tenho especialização em dermato, que eu fiz a prova de títulos, eu não fiz o curso, eu fiz a titulação. Você não precisou fazer o curso. Não precisei. Desculpa. Porque na época eu tinha já publicação em revista científica na área de pele e feridas. Amiga, se eles te aceitaram, você não precisa falar nada. Quem somos, né? Quem somos nós? Não, é porque a sua experiência te permitiu eu fiz a prova de títulos mesmo. Depois de 50 anos que você passou tudo isso, você não precisa justificar nada aqui pra gente. Mas foi assim. A gente tá chocadinha agora, assim, porque eu precisei de um pouco mais de tempo pra fazer uma... Mas imagina, quando você tá falando de Pelotas, eu dei muitas aulas, muitas palestras em Pelotas de feridas, porque eu era da empresa, da indústria, né? Mas isso foi muito antes de você nascer, né? De você estar lá. Eu quero fazer um convite para você voltar para falar de pele da criança, então, no Dia das Crianças, né, cara? Com certeza, estarei aqui. Então, mais específico, que agora a gente está falando dessa multifaceta da enfermagem. Então, a gente pensar que o enfermeiro, ele é capaz de tudo isso. Olha aí, em 5 anos... Não, 5 anos da pandemia para cá, mas ela, antes... Não, antes ela estava estudando e fazendo muita coisa, mas depois... Não, gente, eu tô chocada com o tempo, eu vou ficar aqui falando desse tempo... Mas a ideia também de trazer você aqui no programa, né, para todo mundo entender, é que a gente pudesse abordar esse tema de, tipo, o que o enfermeiro ele é capaz de fazer
dentro da enfermagem, porque às vezes a gente acha, eu sou enfermeiro, eu não posso, às vezes o enfermeiro, ele mesmo se permite não entender o que é a capacidade, né? Até onde eu posso ir. O pensamento autolimitante, né? Mas eu sou só enfermeiro, eu sou só enfermeiro. O enfermeiro é muito, a gente pode estar em vários setores, a gente pode estar em hospital, a gente pode estar na atenção primária, a gente pode estar na indústria, na pesquisa, ciência, tudo que nem eu e a Carol, que a gente atende só com paciente particular. Que nem quando você me falou a nirvana da feridas, né? Eu atingi a nirvana, o dia que ela me falou. Ela atingiu o ápice. O ápice, que é poder só tratar paciente, que era o meu projeto de vida. Hoje, por exemplo, eu tô num projeto novo que eu também nem sabia, eu atendo o hospital, mas de forma particular também. Eu atendo feridas em um hospital como especialista. Como especialista, mas eu não sou funcionário do hospital, eu sou PJ. Então, nem presta serviço. Você é uma consultora, né? Sou uma consultora pro hospital de estomaterapia. Então, olha quanta coisa. E não é da especialidade de estomaterapia. Não. Porque você pode ser outro especialista e fazer muito mais coisa. Com certeza. E assim, cara, procura a sua predileção, sabe? Se você gosta de feridas, comece a se aprofundar nisso. Se você gosta de tecnologia, hoje em dia tem essa possibilidade também. Da tecnologia. Então, procure uma predileção que você tenha, né? Porque, afinal de contas, você não vai sair fazendo de um tudo e vai... Não, procure uma predileção, vai gerando curiosidade dentro desse assunto, vai se aprofundando, que uma hora... É uma frase que eu gosto muito, dá o passo que o caminho vem. Eu ia te perguntar, agora a gente ia falar da frase mesmo, então dá um fecho aí da sua história, fala uma frase que você sempre usa. Uma frase que eu sempre uso. Mas essa aí do passo, não é boa? Dá um passo que o caminho vem. Que legal. Essa eu acho que é uma frase que eu sempre levo, assim. Quando eu vim para São Paulo, eu tava extremamente insegura. Eu ia voltar da plantão, eu entrei como enfermeira júnior nesse hospital, tendo essa experiência já de gestão, tendo a especialização. E eu falei, cara, se eu não fizer isso agora, eu não sei se eu vou fazer em outro momento. Então eu vou dar o passo que o caminho vai vir. Ótimo. Então acho que essa é uma boa frase. Excelente, uma boa frase. Mas daí com a indústria foi assim, fui fazendo esses artigos, foi rolando um namoro, né? A gente foi conversando, se aproximando, e hoje eu tô dentro do P&D, que é a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Indústria. Então eu sou... geralmente esse é um setor que não tem enfermeiros, né? É um setor que tem engenheiros, é um setor que tem químicos, porque é ali que a gente desenvolve produtos de fato, né? Mas eu fui convidada por conta desse background, e eu costumo dizer que esse era o emprego dos meus sonhos sem eu nunca ter sonhado ele. Legal. Porque eu trabalho com pesquisa, eu tô dentro do desenvolvimento, eu tô dentro do background, tem a ver com feridas. Enfermeira. Sou enfermeira, uso a minha ponta, né? Mulher. Não, assim, é o poder, né? Porque a gente tá falando de enfermagem, mas da profissão, né? A gente é mulher, a gente é ser humano, a gente pode tudo. A gente pode tudo. Com dignidade, né? Coragem e curiosidade, minha filha, você vai longe. Vai longe. E a tecnologia também entrou nesse caminho. Isso, aí porque a tecnologia me atravessou. Porque dentro da indústria, quando eu entrei, tinham alguns projetos a serem desenvolvidos, né? E eu assumi o meu gestor chegou e falou assim, olha, tem isso aqui que eu quero que isso aqui vá para frente, eu acredito que você vai conseguir tirar isso do zero, e daí, assim, tem essa coisa também do que eu quero honrar aquilo, né? Então, tarefa dada, missão cumprida. E eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento de um portal, que em princípio a gente pensava assim, é um portal. Quando eu fui ver o que era um portal, eu fiquei assim, um portal? Ora, então eu vou ter que trabalhar aqui com tecnologia da informação, ora, eu vou ter que me virar com algumas coisas que saí totalmente da minha zona de conforto, que era pele e feridas, que para a indústria ajuda muito no desenvolvimento de um produto, porque eu trago conhecimento da ponta, né, da experiência do usuário, que isso também é um termo de TI, o UX. E daí eu comecei a trabalhar com esse portal e comecei a entender como é que se desenvolvia um portal. Eu falei, eu preciso entender como é que faz isso. Aí comecei a estudar como é que fazia o portal, comecei a ver que eu precisava trabalhar em estudar mais coisa, né? Fui entender um pouco de desenvolvimento, fui entender um pouco do que era back-end e front-end. E nisso fui trabalhando e entendi que eu queria trabalhar com gestão de produto digital, que era o que eu estava fazendo sem ter o nome de gestão de produto digital.
estava desenvolvendo um produto digital, estou ainda desenvolvendo esse produto junto com a empresa que eu trabalho. É um produto incrível, é algo muito interessante, e a enfermagem me proporcionou isso, porque se não fosse a minha formação, o background que eu tenho lá na ponta de tratamento de feridas, porque esse é um produto digital que vai agregar, a gente costuma dizer que é uma tríade, né? Indústria, sociedade e profissionais de saúde sobre pele, né? Então a gente quer com a gente também, inclusive, trazer um juntadão para falar de pele e feridas num contexto que não é só dentro da sociedade, né? Que a gente tem muitas sociedades dentro da enfermagem, por exemplo, que fala de pele, então a gente quer ter um ponto de encontro para todo mundo ali. E esse é o produto digital que eu estou desenvolvendo. E a enfermagem hoje em dia tem crescido para esse lado de tecnologia. Isso tem essa energia com a gente do Pele em Cena. Então, na realidade, agora a gente, encerrando aqui, você é uma mulher de muitas conexões. Sim, exatamente. Né? Literalmente. Conexões que curam. Isso acaba que virou uma grande confluência, né, de tudo isso que eu passei na minha carreira, de tudo isso que a enfermagem pode proporcionar, né, chegou nesse ponto aí de conexões. E virão muitas coisas ainda. Tomara. Nossa, que sucesso, gente. Vou falar de novo, 5 anos. 5 anos, gente. Nossa, por incrível que parível. É verdade. Ai, que sucesso. É muito legal a gente ver que a enfermagem te proporcionou tudo isso e a gente entender que é a profissão da gente, né? A gente como enfermeira e mostrar isso para as pessoas, que é capaz, nós somos capazes de estarmos em vários lugares. Aonde a gente quiser. Aonde a gente quiser. A enfermagem, ela não tem que estar só dentro do hospital, porque quando a gente se forma, é isso que a gente imagina. Então eu imaginava que eu ia estar só dentro do hospital. E até porque a gente tem muito estudante assistindo, né? Então eu acho que você deu bastante dica para estudante agora. Total. A gente pode estar em vários lugares, fazer várias coisas, e eu acho que a enfermagem está crescendo cada dia mais. A gente está aparecendo mais, está se empoderando, e é uma profissão que nunca vai deixar de existir. E hoje com a tecnologia a gente precisa também estar dentro disso tudo, né? Esses dias eu vi que tinha 3 profissões que iam ficar no futuro. Uma é inteligência artificial, outra era enfermagem e outra era trabalhar com coisas, como é que chama? Agora fugiu, sustentáveis. Então nós estamos aí A gente está no meio. Amiga, se as pessoas quiserem te procurar, como é que faz? @Camila Safransky no Instagram, também tô no LinkedIn, Camila Safransky. Camila Safransky só existe eu, gente, é o sobrenome exclusivo quase. Então, encerramos, meu amor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quer deixar um recado? A frase você já falou. A frase eu já falei. Não, é isso, assim, a enfermagem está onde o cuidado existe. Então, se o cuidado existe em qualquer área que for, a enfermagem pode estar. Então, acho que esse é o caminho, assim. Onde tem cuidado, tem enfermagem. Então, como é que dá o passinho? Dá o passo que o caminho vem. Muito bem. Obrigada, gente. Obrigada a nós. Então, a gente vai falar agora aqui um pouquinho do momento do patrocínio, né? Nós temos uma parceria com o E-Commerce, que é uma loja virtual. Não é só sobre feridas, de curativos, tem vários outros produtos, é um e-commerce, só que é especializado em tratamento de feridas. Então, se você tem alguma dúvida, ou tem qualquer coisa que você precisa, entra no site ou através do WhatsApp mesmo, escreve, quem responde é uma enfermeira especialista em dermato. Exatamente. Então, tudo que vocês precisarem, acham lá. E o cupom? E o cupom, tem um cupom. Se usar o mais importante, inclusive, se usar o cupom Pele em Cena, tem descontos. E nós também temos parcerias que a gente vai trazer aqui para vocês agora na sequência, com outras empresas que a gente também vai, usando o nosso nome, referindo o Pele em Cena, vão ter alguns benefícios. Sim, a gente pode falar da Cetraf, né? Isso, né? Cetraf é um consultório médico, tem uma médica especialista em feridas e também... doutora Débora Sanches. Doutora Débora conhece. E quem usar também, falar que viu aqui, se precisar atendimento médico para área de feridas e usar o Pele em Cena, também tem desconto. Com a equipe multiprofissional. Multiprofissional, exatamente. Bom, então, até o próximo vídeo. Não pode falar gente, não pode, não. Até o próximo? Não, a gente pode, a frase que a gente quiser. Mas não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esses vídeos que são maravilhosos. E a gente na próxima semana a gente se vê. Obrigada, Cá. Obrigada.